Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 21 desta terceira teoria, que tenta explicar os capítulos 8 e 11 de Daniel. Ela tem como título 6 Keren, já sabes que 6 é o número de chifres que eu associo ao bode, de Daniel 8, e Keren significa chifre em hebraico. A aula de hoje tem como título A Abominação Desoladora. Está aqui escrito em hebraico Rashikutz Meshomem. Rashikutz Meshomem é extremamente importante tu olhares para as palavras, porque muitas vezes confunde-se com outras expressões, só porque aparece a palavra desoladora ou desolação é a mesma coisa. Não é. Tá bom? Portanto, se está Rashikutz Meshomem, tem que ser Rashikutz Meshomem. E só quando aparecer esta expressão é que está a falar da mesma coisa. Portanto, é extremamente importante nós compreendermos o hebraico neste sentido. E como tu podes ver aqui nesta imagem muito sugestiva, temos aqui um candeeiro de 9 braços. Estás habituado a ver com 7, não é? O candeeiro hebraico com 7 chama-se menorá, que significa candeeiro ou lâmpada em hebraico. E este não é uma menorá, este é um Hanukkah. Hanukkah, vais ficar durante esta aula a saber o que é que significa Hanukkah, okay? E porque é que este candelabro tem 9 braços e não 7, ok? Vamos ver se de facto isto está relacionado com a palavra de Deus ou o que é que isto significa, está bem? Penso que vai ser bastante interessante a aula de hoje, portanto fica até ao final. Desde já quero-te agradecer a tua presença aqui na Escola Kitonite. Se ainda não és inscrito, nós convidamos tu a inscreveres aqui no canal. Desde o último vídeo que nós fizemos, se inscreveram 6 pessoas no nosso canal. Desde já quero-te agradecer se foste um deles que te inscreveste aqui no canal. E portanto o objetivo, já sabes, deste canal é exatamente compartilhar o conhecimento que nós pensamos que é verdade, não é? Mas que nos ajudará todos em conjunto a chegar à verdade, está bem? Porque só Deus é que tem a verdade, nós não temos. Nós tentamos procurar chegar à verdade. É esse o objetivo, penso que isso puxa pela nossa razão, pelo nosso raciocínio e é extremamente importante, ok? Se bem te recordas, na nossa aula número 4 desta mesma teoria, nós falamos sobre o chifre muito pequeno. Se não assististe a esta aula, convido-te a assistires, onde nós detalhamos o capítulo 8 de Daniel, nos versículos onde fala sobre o chifre muito pequeno, e entre eles está lá exatamente os versículos 12 e 13 de Daniel 8, que eu passo a ler. Diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Portanto, portanto, depois do resto, vês as aulas seguintes e nós já falamos sobre o assunto. O que eu queria chamar aqui a atenção é exatamente a transgressão assoladora, que no original está Rapeshah Shomem, e que muitos dizem que é exatamente a mesma coisa que Rashikutz Meshomem. Portanto, vês que não tem nada a ver, não é? Portanto, Rapeshah Shomem e Rashikutz Meshomem não tem nada a ver. Portanto, não pode ser a mesma coisa. Tá bem? Portanto, é estas pequenas objeções, não é, que eu faço, não é, que parece que estou a dizer uma coisa do outro mundo e que estou a talvez até dizer uma blasfémia, mas que não é a mesma coisa. Portanto, se não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa. Não é? E um matemático sabe perfeitamente quando é que estamos a falar da mesma coisa e quando é que não estamos. Não é? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é estudarmos os versículos 31 a 34 de Daniel 11. Okay? É esse o nosso objetivo na aula de hoje. Para já queria fazer só uma pequena revisão da aula anterior, que, se bem te recordas, nós estamos a falar exatamente de Antíoco Epifânio, esse rei grego do Reino do Norte, não é? Que muitos associam ao chifre muito pequeno, que se diz aqui na Escola Kitonite. Nós já falamos muitas vezes e já provamos que não é
o chifre muito pequeno. O Antíoco Epifânio não é chifre muito pequeno. Costuma-se dizer, ainda acho que é pequeno demais para ser o chifre muito pequeno. Portanto, não pode ser ele. Portanto, não é ele. Ele ainda é mais pequeno que o chifre muito pequeno. Portanto, não pode ser ele. E como tu vais ver hoje, mais uma vez, não é. E com esta pequena introdução. Então, Antíoco Epifânio vai querer conquistar o Reino do Sul. Já sabes que quem governava o Reino do Sul era exatamente o seu sobrinho, o Ptolomeu VI. E o que ele vai fazer é invadir o Egito, não é? Vai invadir uma vez o Egito, vai conseguir conquistar algumas cidades do Egito, vai fazer com que o seu sobrinho, o Ptolomeu VI, fique no trono, mas é ele quem vai mandar. E o outro irmão, o Ptolomeu VIII, vai ter que fugir, não é? Tanto do irmão como do tio, porque era tudo familiares, como tu vês, é familiares uns contra os outros. E o que é certo é que depois, quando o Antíoco Epifânio volta outra vez para a sua terra, para a Síria, ele vai passar por Jerusalém e vai provocar lá uma chacina, não é? Porque vão pensar que ele está morto. E depois ele vai ver que vai haver uma revolta judaica. E ele depois vai passar pela Judeia, vai reconquistar Jerusalém aos judeus, portanto, como se aquilo fosse dele, não é? E vai provocar lá uma desolação, vai roubar os utensílios do templo e vai voltar para a sua terra. Depois, entretanto, ele vai chegar ao conhecimento dele que, portanto, os dois irmãos tinham feito uma aliança, não é, contra o seu tio, contra ele próprio, que era o tio. E ele vai voltar novamente a invadir o Egito, mas, como diz a profecia, não foi como da primeira, não é? Porquê? Porque, entretanto, os dois irmãos pedem auxílio a Roma, e mais uma vez tu vês aqui Roma, não é? A prostituta do capítulo 17 do Apocalipse, vêm em auxílio dos irmãos Ptolomeus, não é? E vão, portanto, tirar Antíoco Epifânio do Egito, não é? E com aquele tal círculo que foi feito à volta dele, não é? por Pompilos, que vai fazer um circo à volta de Antíoco Epifânio e que vai dizer que enquanto ele não tomasse uma decisão que não devia sair daquele círculo, e Antíoco Epifânio vai dizer que vai-se embora, que não vai mais insistir no Egito. E portanto vai desistir, e a partir daí nunca mais vai haver nenhuma guerra. Essa foi a última guerra síria, a sexta, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e o que nós vamos ver é o que se vai passar a seguir, não é? Porque o que nós estamos a estudar é exatamente esta segunda invasão do Egito, não é? Diz no versículo 31 de Daniel 11, e eu convido-te a abrir a tua Bíblia para confirmar se aquilo que eu estou a ler é verdade ou não. Diz assim: e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Esta fortaleza, o santuário, já sabes o que é o santuário, era o templo que existia em Jerusalém, e a fortaleza era exatamente a fortaleza que existia também em Jerusalém. Não é? E diz mesmo: e tirarão o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo, já sabes o que é o sacrifício contínuo, era exatamente o sacrifício dos animais que era feito no templo para a remissão dos pecados. E vamos ver se de facto o Antíoco Epifânio vai exatamente tirar este sacrifício contínuo. E depois diz assim: estabelecendo a abominação desoladora. É exatamente o Rashikut Meshomem, que é o título da aula de hoje, que é exatamente uma expressão que se encontra no versículo 31 de Daniel 11. Segundo as palavras utilizadas, Rashikut Meshomem, portanto, e agora já passamos aqui à explicação, esta interpretação não se refere ao mesmo ser dos versículos 12 e 13 do capítulo 8, pois as palavras aí utilizadas são Rapeshashomem, portanto foi aquilo que eu te disse no início, portanto não é o mesmo ser, está bem? Um provocaria uma abominação que traria a desolação e o outro faria a própria desolação, ok? Portanto, o primeiro provocaria uma abominação que traria a desolação e o outro provocaria a própria desolação. Existe uma razão ainda maior. No capítulo 8, versículos 12 e 13, refere-se a uma profecia simbólica. E no capítulo 11 estamos a falar de uma interpretação, isto é, de um relato literal.
Portanto, como não é a mesma coisa, portanto, profecia simbólica e interpretação não é a mesma coisa, portanto, são duas coisas completamente distintas, que podem estar relacionadas, mas que neste caso não estão, nem sequer estão relacionadas. Este homem vil tiraria o sacrifício contínuo, é o que está exatamente no versículo 31, estabelecendo a abominação desoladora. Isto significa que por esta altura ainda existiriam sacrifícios no meio do povo de Israel. Portanto, como se trata de uma interpretação, okay? Porque muitas vezes também dizem que isto é o anticristo que ainda vai vir e vai provocar esta abominação desoladora. Não é, porque neste momento não existem sacrifícios em Israel. Portanto, se a profecia está a dizer que tiraria o sacrifício contínuo, quer dizer que nesta altura ainda existiam sacrifícios contínuos. E agora eu pergunto, quando o Antíoco Epifânio foi a Israel, depois da segunda invasão, que não vai ser ele, como tu vais ver, não vai ser ele, porque é os braços dele, será que ainda existiam sacrifícios em Israel? Vamos já ver. Deixa de ficar por aí, ok? Então, assim, para uma melhor compreensão deste versículo, seria uma boa ideia analisá-lo na Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte, o mesmo versículo. Tropas enviadas, portanto, eu estou a ler na Bíblia de Jerusalém o mesmo versículo, o versículo 31. Diz assim, tropas enviadas por ele virão profanar o santuário, cidadela, ok? E abolirão o sacrifício perpétuo, ali introduzindo a abominação da desolação. Estás a ver? Portanto, aqui são tropas. Será que foi mesmo assim? A partir do relato seguinte, que se encontra no livro de 1 de Macabeus, o estimado leitor poderá verificar o cumprimento cabal desta interpretação. Mais uma vez, não é necessário acrescentar qualquer comentário. Okay? E é exatamente essa a ideia. Okay? Portanto, já sabes que para mim os livros de Macabeus não são inspirados. Portanto, cada vez tenho mais essa ideia de que não são inspirados. Começo a ter a certeza absoluta na minha ideia, como é óbvio. Mas são relatos históricos completamente fidedignos, porque de facto a história vai comprovando que de facto estão corretos. Diz assim 1 de Macabeus 1, 29 a 40. 2 anos depois do quê? Exatamente da primeira invasão do Egito. A primeira invasão do Egito de Antíoco Epifânio foi no ano 169 a.C. E, portanto, 2 anos depois estamos no ano 167 a.C. Okay? O rei enviou para as cidades de Judá o misarca que veio a Jerusalém com um grande exército. Ora, eu estive a pesquisar o que era um misarca e muitos associam este misarca como um cobrador de impostos. Não pode ser um cobrador de impostos. Também um cobrador de impostos não vinha com um grande exército. Mas sim, porque diz que as expressões em hebraico são muito parecidas, foi um mercenário de Mísia, ok? De Mísia. Portanto, isto era um grupo de mercenários de Mísia. O que é a Mísia? A Mísia é uma região noroeste, no noroeste da antiga Ásia Menor, na Anatólia, que é hoje a atual Turquia. Fica muito próximo de Istambul. Okay? Esta região fica muito próxima de Istambul. Então este misarca seria exatamente um general de mercenários, okay? que Antíoco Epifânio tinha contratado, que vinham exatamente da Anatólia, que é hoje a atual Turquia, muito próximo de Istambul. Okay? Para mim é esta a interpretação. Dirigindo-se aos habitantes com palavras enganosas, de paz, ganhou-lhes a confiança e de repente caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Portanto, eu estou a ler a primeira de Macabeus, ok? Portanto, do tempo exatamente desta mesma altura. Está bem? Um relato histórico. Para mim é um relato histórico. Saqueada a cidade, entregou às chamas e destruiu-lhes as casas e as muralhas. Levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grandes e sólidas muralhas e de torres fortificadas, e dela fizeram uma cidadela. Repara que é exatamente o versículo, não é? Que profanarão o santuário e a fortaleza. Portanto, eles fizeram uma fortaleza, que foi exatamente a cidade de Davi. Se vês vídeos na internet sobre esta cidade de Davi, ela encontra exatamente muito perto do Monte do Templo, ok?
que é exatamente lá onde está a cidade de Davi. E eles reconstruíram a cidade de Davi e fizeram daquilo uma fortaleza que era exatamente para que eles estivessem resguardados do povo, não é? Porque senão o povo também os podia matar durante a noite, ou seja o que for. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-na de armas e de víveres, e nela depositaram os despojos tomados de Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Portanto, aquilo era quase como se fosse um reduto, portanto, do Reino do Norte, não é? Dentro da própria cidade de Jerusalém. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente em redor do santuário e ao santuário profanaram. Portanto, repara exatamente o cumprimento do versículo que acabamos de ler. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha à sua progenie e os seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto, suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipêndio. E à sua glória igualou-se a ignomínia e a sua exaltação mudou-se em pranto. Portanto, repara que é exatamente o cumprimento literal, cabal, do versículo 31 de Daniel 11. Portanto, nem vale a pena fazer comentários. Está bem? Portanto, como tu vês aqui, é o cumprimento do versículo. Muitos até dizem que a profecia de Daniel foi escrita já depois destas coisas terem acontecido, não é? Porque está a fazer quase como se fosse um relato. Mas a palavra de Deus é mesmo assim, portanto ela cumpre-se literalmente, não é preciso fazer qualquer interpretação. E aquilo que às vezes eu acho mais estranho é como é que pessoas ainda fazem isto outras interpretações que não têm nada a ver com o assunto, não é? Que basta só ler o livro de 1 de Macabeus e ver-se o cumprimento das profecias, portanto nem é preciso fazer grandes estudos, não é? Depois assim o versículo 32: e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Portanto, aqui temos duas coisas muito importantes. Quem é este ele? Ora, este ele, acho que não há dúvida nenhuma que é o antigo quarto Epifânio, não é? Ele o perverterá, portanto, estamos a falar do Reino do Norte, portanto, só pode ser antigo quarto Epifânio. E esta aliança, o que é esta aliança? Em hebraico, diz Brit. Brit quer dizer exatamente aliança. E eu não tenho dúvidas nenhumas que a aliança referida neste versículo é a Brit Kodesh, ou Santa Aliança, dos versículos 28 e 30 deste capítulo. Portanto, vai ver as nossas aulas anteriores, onde vais ver o Brit Kodesh, que é a Santa Aliança, e esta aliança é exatamente o Brit Kodesh. Assim, os violadores da aliança são todos aqueles que abandonaram o Deus eterno e os seus ensinamentos e se juntaram aos costumes dos ímpios, neste caso dos gregos. Não é? E se bem se te recordas, não é? Eu dizia que a besta do Apocalipse eram os gregos. Portanto, estás a ver que aqui exatamente, portanto, cerca de 2 séculos antes de Cristo, não é? No segundo século antes de Cristo, os gregos já estavam a introduzir exatamente o paganismo dentro do povo de Israel. Portanto, a besta já aqui já funcionava a todo o gás, não é? Como se podemos assim dizer. Quanto a esta profecia, mais uma vez encontramos o seu cumprimento cabal no livro de 1 de Macabeus. E está aqui 1 de Macabeus 1, versículos 41 a 64. Portanto, possivelmente nunca leste o primeiro e o segundo de Macabeus, convido-te a ler. São 2 livros extraordinários também. Não tem nada de heresias nem coisas do género, né? Porque há muitas pessoas que nem leem, que é para não ficarem contaminadas. Não tenhas medo disso, está bem? O ler, o pesquisar não nos contamina. O conhecimento não nos contamina, está bem? Porque Deus quer que nós conheçamos tudo e retenhamos o bem, já dizia o apóstolo Paulo, não é? Examinai tudo e retendo o bem. E, portanto, aqui nem sequer tem nada de profano, nem de falsas doutrinas, nem nada disso. Portanto, podes ler à vontade. O que tu vais encontrar é exatamente a história do povo de Israel neste período, por exemplo, do Antigo Epifânio e dos outros reis gregos. Diz assim, o rei, e estamos a falar novamente do Antigo Quarto Epifânio, prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada um a seus costumes particulares.
E todos os gentios conformaram-se com o decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Portanto, aqui eu deixei aqui o número 7. Já sabes que sempre que eu falo no sábado ou no número 7, coloco aqui sempre esta referência, não é? Já vem da minha primeira teoria, porque de facto o 7 representa a perfeição. Portanto, eles sacrificando aos ídolos e profanando o sábado, o que eles estavam a fazer é exatamente a sair da perfeição. Muitas vezes, e aqui deixo uma salvaguarda, não é? Se tu guardas o domingo, não é o domingo que é o dia de guarda, é o sábado. Tá bem? O sábado é que é o dia de guarda. O sábado não foi feito para os judeus, foi feito para toda a humanidade. E mesmo no céu, o dia de guarda vai ser exatamente o sábado. Deus diz: de um sábado até outro sábado, de uma lua nova até outra lua nova, virão todos adorar perante mim, diz o Senhor. Portanto, é o sábado, o dia de guarda. Quando tu guardas outro dia, tu estás a fazer exatamente uma coisa que Deus não disse para fazer. Porque Deus disse para guardar o dia de sábado. Está bem? Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país e impedissem os holocaustos e sacrifícios e as libações no santuário e profanassem os sábados e festas e contaminassem o santuário. E tudo o que é santo, construíssem altares, recintos oratórios para ídolos e imolassem porcos e animais impuros. Portanto, estás a ver que isto foi um decreto de Antíoco IV Epifânio para todos os povos, em particular para os israelitas, okay? Ou para os judeus. Que deixassem também incircuncisos os seus filhos e se tornassem abomináveis por toda a sorte de impurezas e profanações. De tal modo que se olvidassem assim a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Portanto, estás a ver? Que é, ou obedeces ou morres. Nesses termos, ele escreveu a todo o reino, nomeou inspectores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada um por sua vez. Muitos dentro do povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei, praticaram o mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. Portanto, muitos aderiram, é exatamente aquilo que diz o versículo, não é? Aos violadores do concerto ou da aliança, ele com lisões os perverterá. Portanto, muitos dos israelitas aderiram a estas leis de Antíoco Epifânio e os que não aderiram tiveram que fugir. Não é? Diz assim: no 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar de holocaustos a abominação da desolação. Portanto, estás a ver? Cumprimento cabal da profecia de Daniel. A abominação da desolação. É isto. É a abominação da desolação de Antíoco Epifânio. Também nas outras cidades de Judá erigiam-se altares e às portas das casas e nas praças queimava-se incenso. Quanto aos livros da lei e aos que lhes caíam nas mãos, eram rasgados e lançados no fogo. Portanto, mais uma vez, estás a ver isto. E repara que um dia mais tarde nós veremos que a besta do Apocalipse sempre fez isto. Tá bem? Foi exatamente rasgar os livros da lei e lançá-los no fogo. Tá bem? Nunca te esqueças deste pequeno pormenor. Tá bem? Porque a besta do Apocalipse é exatamente isso que faz. É pegar nos livros e rasgá-los e lançá-los no fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, portanto a aliança é exatamente Deus, a aliança do homem com Deus, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência assim procediam, contra Israel e contra todos aqueles que fossem descobertos mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês ofereciam sacrifícios no altar, levantado sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar os seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com os seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Portanto, era tudo morto. Tá bem? Sempre que encontravam algum menino que tinha sido circuncidado, toda a família era morta. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não cometerem nada de impuro.
Aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada. Estás a ver? A aliança sagrada, ou a Santa Aliança. Como de facto morreram. Foi sobremaneira a grande ira que se abateu sobre Israel. Portanto, muita gente foram mortos, milhares de pessoas, só porque se mantiveram fiéis a Deus. Ok? Portanto, como tu vês, não é? Nesta altura, mesmo não sendo um livro inspirado, mostra que muitas pessoas se mantiveram fiéis a Deus. Portanto, o povo de Deus continuou exatamente como sempre, não é? Como sempre houve sempre um remanescente do povo de Israel. Versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Portanto, ainda acabamos de ler exatamente a perseguição feita ao povo de Israel, em que muitos caíram pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo. Ok? Portanto, o cumprimento da profecia. Portanto, foi aquilo que nós acabamos de ler em 1 de Macabeus. Convido o estimado leitor a ler e a estudar os livros de 1 e 2 de Macabeus. Ok? E pelo retido na minha memória foi com este estudo recente das profecias que tive a curiosidade de conhecer os seus conteúdos. Portanto, eu nunca tinha lido os livros de 1 e 2 de Macabeus. Talvez porque me disseram sempre que eram livros apócrifos, não é? E a gente tem sempre medo de ficar contaminado com falsas doutrinas. E, portanto, foi sempre isso que me fez não estudar os livros de 1 e 2 de Macabeus. Mas depois eu disse, bem, não tenho mais onde recorrer à história. Vou ver se nos livros de 1 e 2 de Macabeus, nunca foi ninguém que me disse, okay, se encontro o cumprimento das profecias e encontrei lá exatamente este cumprimento. Portanto, eu não estou a copiar isto de lado nenhum. Isto é o meu estudo, portanto, eu fui ler o livro de 1 e 2 de Macabeus e encontrei-te aquilo que estou a dizer agora. Mantendo a mesma convicção de que não são inspirados por Deus, os livros contêm informação crucial que comprova o cumprimento das profecias. Sem dúvida nenhuma. No primeiro livro, podemos ver que durante o reinado de Antíoco Epifânio e dos posteriores reis do norte, o povo de Israel conseguiu uma certa acalmia pela força das armas, repelindo os opressores. Nos vários reinados gregos, quando tudo parecia resolvido, logo aparecia algo que provocava a morte de milhares do povo de Deus. Convido a ler os livros, está bem? É exatamente um oscilar entre a luta dos judeus e com vitórias, está bem? Com vitórias. E depois, passado algum tempo, milhares de pessoas são outra vez mortas, porque entretanto eles vêm outra vez sobre o povo de Israel e matam milhares de pessoas. Portanto, quando muitas vezes me dizem que os gregos nunca perseguiram o povo de Israel, quer dizer, só quem não conhece a história que pode dizer uma coisa dessas. Porque, quer dizer, eles mataram os judeus, que foi uma coisa por demais. Tá bem? Portanto, está aqui o cumprimento, basta ler a 1 e 2 Macabeus. Como, por exemplo, gostava de referir uma festa que é celebrada ainda nos dias de hoje. Ok? É com esta parte que eu vou terminar. E vem mesmo a calhar, porque hoje é dia 2 de janeiro e terminou exatamente neste pôr do sol o Hanukkah. Começou na quarta-feira à noite, no 25 de dezembro, tá bem? Que é exatamente o dia 25 de Casleu, ou de Kislev, que é o nome do mês em hebraico. E portanto, começou no dia 25 de dezembro e terminou agora no dia 2 de janeiro. Portanto, nem por acaso, não é? E este Hanukkah, que tu vês aqui na imagem, que é um candelabro de 9 braços, tem exatamente o mesmo nome da festa que ainda hoje é celebrada, que tem como título, ou que tem como nome exatamente Hanukkah. Okay? É Hanukkah, que é exatamente o candelabro de 9 braços. Que diz assim: Judas Macabeu, e estou a ler 1 de Macabeus 4:59, Judas Macabeu, e isto dá o nome ao livro dos Macabeus, filho de um sacerdote e líder judaico, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que nos dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias. Portanto, esta festa tem exatamente a duração de 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria.
Foi possível tal feito, pois Judas Macabeu e o seu exército conseguiram destroçar as tropas de Antíoco IV Epifânio no ano 164 a.C. Eles purificaram o lugar santo e removeram para lugar impuro as pedras da contaminação. Porquê que é as pedras da contaminação? Porque eles fizeram um altar no templo, onde faziam aqueles sacrifícios que nós há bocado referimos. Então eles tiraram essas pedras, porque chamavam exatamente as pedras da contaminação, e eles próprios fizeram os sacrifícios, não é? E purificaram o lugar santo. Esta celebração é conhecida como Hanukkah, também chamada de Festival das Luzes. Okay? E Hanukkah é uma palavra hebraica que significa educar ou inauguração. Portanto, já sabes que as palavras em hebraico têm duplo significado dependendo do contexto. Até pode ter mais que dois significados. E, portanto, ela significa educar ou inauguração. Portanto, para mim é inauguração. Portanto, ou reinauguração do Templo de Israel, exatamente por causa da profanação que tinha sido feita por Antíoco Epifânio. Só a título de curiosidade, esta festa está relatada nos Evangelhos, está bem? Porque diz assim: em Jerusalém havia a festa da dedicação. Esta festa das luzes também se chama festa da dedicação. E era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Portanto, o dia 25 de Casileu, não é? Como tu podes ver, que calha muito próximo do Natal, também em Israel é inverno, portanto coincide a festa de dedicação exatamente com o inverno, e só pode ser esta festa, que é exatamente a festa das luzes, o Hanukkah. O dia 25 de Casileu, ou Kislev, portanto em hebraico moderno diz Kislev, pertence ao período de inverno em Israel. Pela comemoração feita pelo povo judeu, dá a entender que ficou tudo resolvido relativamente aos reis gregos e às nações circunvizinhas. Não é? Portanto, como ainda hoje se celebra o Hanukkah, a festa do Hanukkah, parece que tudo ficou resolvido aqui com Antíoco Epifânio e com os reis gregos. Mas olhando os registros de 1 de Macabeus, sabemos que não foi bem assim. Quando as nações vizinhas, e agora vou-te ler mais uma vez em 1 de Macabeus 5, 1 e 2, quando as nações circunvizinhas tomaram conhecimento de que o altar havia sido reconstruído e o santuário fora reconsagrado, como antes, ficaram sumamente irritadas e decidiram exterminar os descendentes de Jacó que viviam em seu meio, começando assim a perpetrar massacres e expulsões entre o povo. Já no reinado de Demétrio I, filho de Seleuco IV Filopátor, o sobrinho, que era sobrinho e sobrinho de Antíoco IV Epifânio, o lugar santo foi profanado por um dos seus generais. E diz assim mais uma vez em 1 de Macabeus: Nicanor, que era um general de Demétrio I, subiu ao monte de Sião, e alguns dos sacerdotes e dos anciões do povo saíram do lugar santo para saudá-lo amigavelmente e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Portanto, como tu vês, aqui já nesta altura, eles já estavam, costuma-se fazer, já a oferecer coisas pelo rei. Mas ele, escarnecendo deles, os ridicularizou, profanou e prorrompeu em palavras insolentes, fazendo ainda, cheio de cólera, este juramento: se Judas e o seu exército não me forem entregues às mãos imediatamente, asseguro que, ao voltar vitorioso, incendiarei esta casa. E saiu dali com grande fúria. Então os sacerdotes entraram e, pondo-se de pé ante o altar e o templo, chorando, disseram: foste tu que escolheste esta casa para que sobre ela fosse invocado o teu nome, a fim de que fosse casa de oração e de súplica para o teu povo. Realiza, pois, a tua vingança contra este homem e o seu exército, e que pereçam à espada. Lembra-te de suas blasfémias e não lhes concedas repouso. Portanto, eles estavam a pedir, não é, que Deus destruísse aquele general e o seu exército, não é? Portanto, como tu podes ver, não é? Parece que tudo tinha ficado resolvido. Eu trouxe aqui só um exemplo. Podes procurar mais exemplos no livro de 1 e de 2 Macabeus, em que depois da conquista ou da derrota
do exército grego pelas mãos do exército de Judá, eles vão continuar na mesma a atacar o povo de Israel, não é? E a destruir muitos do povo de Israel. Portanto, isto nunca foi uma vitória contundente e decisiva. Tá bem? Eles tinham uma certa autonomia, porque depois vem esta mesma, portanto, o reino de Israel, okay? Dos Rasmoneus, que é exatamente começou por esta família dos Macabeus, e eles vão ter uma certa independência dos reis gregos, mas eles vão ter sempre ali uma invasão dos reis gregos e de torturas feitas ao povo de Israel por parte destes exércitos gregos. Como tu podes ver, não é? E mais uma vez, eu costumo fazer, já sabes, a minha opinião sobre a besta do Apocalipse, não é? Que para mim são os gregos. Se há alguma dúvida de que os reis gregos sempre maltrataram o povo de Israel, eu penso que ao ler estes relatos não fica qualquer dúvida nenhuma de que eles mataram muitos do povo de Israel, perseguiram o povo de Israel e que podem ser muito bem os gregos, não é? Que não há nenhuma, não há nada de escandaloso dizer que são eles. Vou só terminar aqui com o versículo 34. Na próxima aula começaremos com o 35, se Deus quiser. Portanto, que eu penso que é este o objetivo de Deus, é nós chegarmos ao conhecimento da verdade, que diz assim o versículo 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Portanto, o que é que está aqui a dizer? Está aqui a dizer exatamente que uns ficariam do lado de Deus, portanto, e que seriam ajudados com pequeno socorro. Portanto, houve líderes israelitas que conseguiram proteger o povo do povo grego, mas outros, costuma-se dizer, procuraram o caminho mais fácil, que foi exatamente juntar-se aos gregos e lutar contra os próprios israelitas, que é uma coisa impressionante, não é? Contra o próprio povo. Não é? Porquê? Porque tomaram exatamente a parte mais fácil, que é juntar-se ao inimigo, ao povo que o estava a massacrar. E eu termino com estas palavras, que eu tencionava colocar aqui mais relatos que pudessem comprovar o cumprimento destes dois últimos versículos, mas poderíamos esquecer-me de algum. Convido o leitor a ler os livros de 1º e 2º de Macabeus. E se pensa que já leu tudo, tenho a certeza que encontrará muitas surpresas. Eu ia colocar aqui duas histórias que estão no livro de 1º de Macabeus. Mas acho que, pronto, além de se tornar maçador, penso que são um bocadinho deprimentes, está bem? Portanto, eu convido-te a ler, se quiseres ler, que são mesmo relatos mesmo macabros, está bem? Se achas que costuma-se dizer que filmes de terror são coisas más, ler aquilo, para mim, é como se, é ainda pior com um filme de terror, não é? Portanto, é uma coisa impressionante. Como é que o ser humano é capaz de fazer outras coisas tão más ao outro ser humano. É uma coisa impressionante. Portanto, convido-te a ler os livros de 1º e 2º Macabeus. Já os li várias vezes. E, de facto, sempre que leio, fico sempre impressionado e bastante triste por aquilo que é capaz o ser humano de fazer. Não é? Ou o ser humano. Que é uma coisa muito triste. Desde já quero-te agradecer estás aqui na Escola Kitonite. Tá bem? Ficamos por aqui. Espero que isto sirva para o enriquecimento da tua fé. E se gostaste da nossa aula e se achas que ela é importante para ti e para os teus, convido-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, a acionar as notificações para que possas receber mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.